A vida tem certos mistérios que eu acho incrível. Hoje eu acabei de conhecer uma pessoa, ele chama Rodrigo Aguiar. Ele é kardecista, ele cuida de um centro há muitos anos, enfim. Mas também tem paixão pelo Japão, casou com uma japonesa, é um ser humano extraordinariamente interessado na vida. Ele me disse que é leonino, que já foi vaidoso, não é mais. E hoje eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho da existência dele. Então eu vou conhecer através de vocês, junto com vocês, quem é essa pessoa brasileira que tem amor pelo Japão, que tem toda a dignidade do povo brasileiro, de ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta e principalmente uma pessoa que estuda o entendimento da espiritualidade. E eu estou muito grato do Rodrigo Aguiar vir aqui dividir essa sabedoria conosco. Como vai, Rodrigo? Eu estou ótimo e muito contente de verdade de estar aqui, de te conhecer um pouco do teu trabalho, né? Achei a proposta que você traz, né? De conhecer pessoas e trazer pessoas que não são assim tão conhecidas para falar a respeito, né? Para entender um pouco mais da existência delas. Eu achei isso fantástico, muito bacana mesmo. Eu gosto. Eu queria que você começasse contando onde você nasceu, como é que foi a tua vinda para a Terra nessa encarnação. Bom, eu nasci em 1980, nasci em Suzano, né, uma terra que tem bastante orientais, né, de descendentes de japoneses, principalmente, mas não cheguei a morar lá, né. Morei a primeira infância numa cidadezinha aqui perto, né, que foi Ferraz de Vasconcelos, né, na casa da minha avó materna na época, e aos 2 anos mais ou menos, né, já tinha nascido a minha irmã. Os meus pais se separaram e aí um tempo depois a minha mãe casou novamente e eu vim morar aqui na região do Tatuapé, Vila Formosa, né, então foi uma mudança bem interessante, porque a gente tem uma realidade muito diferente, né, lá em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, né, em Suzano também, e a realidade que a gente tem aqui também Zona Leste, né, mas numa região um pouco mais, vamos dizer assim, né, privilegiada, eu diria, por conta do acesso que tem a tantas coisas e tal. Então foi uma mudança de bastante crescimento, bastante legal. O Tatuapé é engraçado, eu tenho vindo muito aqui no Tatuapé. Eu acho um bairro extraordinário, ele tem tudo e tem pessoas muito trabalhadoras aqui. Eu vejo pelos bares, pelos restaurantes, pelas pessoas, pelas empresas que estão aqui. É muito interessante. O Tatuapé já foi considerado um bairro menor, hoje ele é um bairro que cresce profundamente, e tem muitos teatros, tem muita coisa. Você mora no Tatuapé? Eu moro aqui na região, né? A minha casa mesmo fica na Vila Carrão. Então que é perto também. Pertinho. Eu fiquei nessa região, né? Morei inicialmente com os meus pais, né? Com minha mãe e meu padrasto. Morei na Vila Formosa, aí depois fui pro Carrão, né? E aqui no Tatuapé tive, né, relacionamento com um monte de gente bacana, inclusive, né, dentro do kardecismo, dentro da doutrina espírita, na verdade, por conta do grupo de jovens, da mocidade, né, que eu passei a frequentar com 12 anos. Que bacana. E como foi seu chamado assim, pro grupo de jovens? Você foi por livre e espontânea vontade? Alguém te falou? Como é que você chegou nesse lugar? É uma história bem interessante, porque o que acontece? Com mais ou menos 10, 11 anos, eu comecei a passar por uma experiência muito diferente. Então eu estava aqui conversando com você, com a minha mãe, com meu pai, qualquer coisa. Estava aqui conversando, de repente eu levantava, ia fazer alguma coisa e eu, caía. Eu caía de que forma? Eu perdia a visão, perdia a audição, mas eu estava consciente, não era uma perda de consciência. Eu só não conseguia me mexer, né? Perdia também o movimento motor, o controle motor, e não conseguia enxergar nada. Mas isso durava poucos segundos, durava, sei lá, 5 segundos no máximo.
Era rápido. E aí logo depois eu voltava, tava tudo bem, continuava e tal. E por conta disso, fui fazer um monte de exames, passei em vários médicos. Eu lembro que a minha mãe fez um esforço enorme para conseguir esse tipo de situação, porque a gente não tinha plano de saúde nem nada, era tudo ou SUS ou particular. E aí os médicos não conseguiam identificar o que era, fiz todos os exames que você imaginar, né, neurológicos, e preocupada com isso, a minha tia-avó, que é madrinha da minha mãe, por isso que a gente chama ela também de madrinha, né, hoje já é desencarnada, mas ela conhecia um centro aqui no Tatuapé, que é o Paz e Amor em Jesus, e ela falou pra minha mãe, por que você não leva ele para fazer um tratamento de passe e tal, pra, né, ver se ajuda. Tá bom. Aí a minha mãe começou a me trazer, fiz o tratamento de passe e nunca mais eu tive nada. Nunca mais. Cheguei na época, inclusive, a tomar remédios, né, medicamentos, né, específicos para epilepsia, para um monte de coisa e tal. Aí a minha mãe já estava bem preocupada com isso, porque as medicações, elas, óbvio, elas ajudam, né, mas elas também têm efeitos colaterais, e os médicos não estavam conseguindo encontrar exatamente o que estava acontecendo. Tanto é que essa situação, esses fenômenos continuavam acontecendo, independentemente de estar sendo feito o tratamento. Interessante. Rodrigo, quando você tinha 12 anos, você falou, vai para o centro para resolver esses problemas que você tinha. Ok? Você chegou lá, começou a tomar passe e meio que melhorou. Acabou, simplesmente acabou. Legal. A gente sabe que, às vezes, algumas pessoas também passam pelo mesmo processo que você, e às vezes não consegue esse equilíbrio que você conseguiu. Né? Então, uma pergunta. Além dos passes, você acha que o acolhimento que o centro traz para o jovem, ele faz a diferença? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque é um acolhimento sem pedir nada em troca, normalmente. Né? A única coisa que o Kardec pede é estude. Ou eu estou enganado? Não, é exatamente isso. E a proposta do local onde eu fui acolhido, né, é exatamente essa. No caso, né, e aí eu quero colocar um detalhe importante, né, quando você coloca aqui, tem muitas pessoas que procuram também por conta de questões parecidas e não conseguem talvez uma resolução. Existem situações que são notadamente orgânicas, né? E isso que eu ia falar. E eu percebo também que não é que não conseguiu, às vezes até melhorou. Sim. Mas ela não quer cura, ela quer outra coisa. E quando essa outra coisa não vem junto, ela não sabe lidar. Às vezes prosperidade, às vezes outro tipo de situação. Pode Porque acontecer. Muitas pessoas têm gratidão no milagre, se é que você entende o que eu quero dizer. Sim, sim. Na verdade, e eu entendo perfeitamente o que você está colocando, muitas pessoas ainda buscam a religião como a tenda de milagres. Exatamente. Né? Aquilo que vai de fora para dentro arrumar a vida da pessoa. Então, concordo, existe também essa situação, mas existem também aquelas situações em que a pessoa tem um problema físico, tem uma patologia, e aí não tem jeito. Óbvio que a religião vai ajudá-la, pode inclusive encaminhar para uma melhora, ou até eventualmente para uma cura. A gente tem casos documentados na ciência que mostram isso, mas aí é uma questão a mais. A pessoa tem também o desafio de enfrentar, às vezes, determinadas situações, né? Enfrentar uma enfermidade. No meu caso específico, ficou muito claro que aquilo que eu tinha não era orgânico, né? Porque os medicamentos efetivamente não ajudaram, né? Não resolveram nada. E bastou eu estar no centro espírita tomando passe, essa questão melhorou. Né? Aí entra aquilo que você falou. Obviamente, o acolhimento que você tem dentro vamos dizer, do templo religioso, seja ele qual for, ajuda muito e é muito importante para que a pessoa realmente se sinta em casa. Sim, fazendo uma conexão com o que você está falando, eu também sou terapeuta floral. E eu não sei se você já conhece, mas floral, ele não é o físico. Tá? Sim. Ele não faz uma cura interna, ele limpa em volta de você a sua
o seu espiritual, né? Tem um floral que chama Impatiens. Conheço. E ele é uma planta belíssima. Então, quando você consegue comprar uma planta, você tem que ficar regando ela de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, porque se você parar de regar por algumas horas, ela morre. Ela não tem paciência de esperar. Então, muitas vezes, às vezes eu atendo alguns clientes que são muito impacientes, e eu falo, compra esse floral, e eu peço para comprar o mãe mesmo, o original e o puro, e tomar 2 gotas 2, 3 vezes por dia para acalmar. E é impressionante como a pessoa começa a ficar muito calma. Eu não sei se isso tem a ver com o tempo de gravidez, o nervoso que a mãe passou, se vem coisas de outras encarnações. Aí é um assunto que a gente poderia pesquisar muito, né? Mas o próprio Chico Xavier, ele sempre falou que você pode procurar a espiritualidade, mas você não pode deixar de procurar o médico da Terra. Isso. Né? Esse é o tem ponto que ter que é importante. ponto. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, quando você diz assim, sobre a tua questão, né? Que não era um problema físico, que era um problema, vamos dizer assim, emocional, espiritual. Sim, sim. Né? E tal. Você acha que o acolhimento que aquele lugar te deu fez a diferença? O acolhimento no sentido de você não se sentir intimidado sendo uma criança? Sim, assim, de todas as formas eu fui muito bem acolhido e isso fez total diferença. Para você ter uma ideia, normalmente nos centros espíritas por aí existem, né, os cursos voltados para que você possa conhecer o espiritismo ou até mesmo para você se tornar eventualmente trabalhador da casa. Geralmente as pessoas que fazem esses cursos já são adultas, né? Eu, quando comecei a estar, né, presente na casa, logo depois fui encaminhado à mocidade, né, o grupo de jovens, foi fantástico, mas eu queria conhecer mais. Eu sabia que tinha o curso que a gente chama lá de principiante espírita, e por causa disso eu já queria começar logo no primeiro ano que eu estava lá. E aí o pessoal falou assim, olha, calma, você ainda é muito jovem e tal, tinha 12, 13 anos. Falou, espera mais um pouquinho. Aí eu esperei com 15 anos, com 15 anos eu comecei. Que legal. Então, eu ia no curso, para você ter uma ideia, com o uniforme da escola. Eu saía da escola, né, eu fazia 2 colegiais, fazia de manhã e fazia à tarde, e à tarde eu saía, vinha com uniforme, com mochila e fazia o curso à noite. Então, assim, tudo aquilo que eu necessitei, tá, não só de acolhimento, também de estudo e também de trabalho, de realmente arregaçar as mangas, fazer coisas bacanas. O primeiro trabalho que eu desenvolvi não, né, que eu me envolvi, na verdade, foi um trabalho de assistência social, né? O meu papel, imagina, né, praticamente uma criança, 12, 13 anos, eu ficava pegando sacos de farinha, arroz, feijão, daqueles de 60 quilos, e dividia em saquinhos de 1 quilo para montar cestas básicas, para poder entregar para as famílias assistidas. Então, assim, tudo que eu necessitei, né, e também essa questão humana do acolhimento, eu tive, e isso fez total diferença na questão que eu estava buscando inicialmente, que era uma questão que aparentemente era uma enfermidade, mas também toda a parte de desenvolvimento humano, né, e que fez uma diferença enorme na minha vida. E como era a tua rotina na escola? Como é que você se relacionava com os colegas, com os amiguinhos, com os professores? Você tem uma memória sobre isso? Tenho muitas memórias, né? No geral, eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar, né? Mas eu não era do tipo que sentava e ficava horas estudando matéria da escola, porque talvez por uma certa facilidade, eu normalmente assistia a aula e já sabia o que tinha que fazer e tal, gravava muito bem as informações, então não me exigia que eu ficasse estudando matéria, mas eu gostava muito de ler. Teve uma época dessa fase aí de, acho que de 13 até 16 anos mais ou menos, que eu lia um livro por dia.
Minha mãe não dava conta nem de comprar os livros, porque era, né, mais caro do que é hoje em dia. A gente não tinha como comprar. Eu ia na biblioteca aqui da Vila Formosa para pegar livro emprestado para poder continuar lendo. Fiz muito isso também. É, muito gostoso. Até hoje eu gosto. Então, eu sempre gostei muito de ler. E aí, então, na escola, eu tinha um perfil que o pessoal sempre chamou de nerd, né? Que era o cara que estuda, tira boas notas e tal. Mas eu não era uma pessoa que, dentro desse estereótipo, né, do estudioso, que era uma pessoa mais fechada, mais introspectiva. Eu conseguia conversar com todo mundo, tinha relacionamento com as pessoas de forma geral, mas principalmente, né, a partir da 7ª série, eu tive uma experiência muito forte de bullying. Ah, tá. Por conta do quê? Olha, por conta de várias coisas. A partir da 7ª série, eu passei a estudar numa escola particular por conta de bolsa, né? Eu vinha de uma escola pública, que até até a 4ª série, metade da 5ª era muito boa, era referência, inclusive, aqui na região da Vila Formosa. E depois começou a decair muito, praticamente não tinha aula, o professor chegava com uma bola de borracha e mandava a gente para a quadra, quando tinha aula era 1 ou 2, e a minha mãe, muito preocupada com isso, obviamente, ela falou, poxa, vamos ver se a gente consegue. Aí consegui uma bolsa numa escola particular. Então você imagina, eu era o aluno, né? Tinha outros alunos lá também nessa condição, não era só eu, mas era o aluno que veio da escola pública, que teoricamente gostava de estudar, mas num primeiro momento não foi tão bem. Por quê? Porque eu estava atrasado em relação ao pessoal que estava lá. O pessoal que estava lá já estava adiantado em um monte de coisa. Pra você ter uma ideia, eu comecei a ter aula de inglês na escola pública na 5ª série. Eles já tinham desde o primeiro ano, né? Então, eu precisei de 2 bimestres para poder me adaptar e chegar no mesmo nível que eles. Aí nessa situação específica eu tive que estudar bastante. Aí estudei, alcancei, e aí foi só manter, né? Porque aí eu consegui tirar o atraso, não teve. Aí voltei para essa rotina de não tem que ficar estudando tanto, né? Óbvio, prestava atenção nas aulas, fazia trabalho bonitinho, dever de casa e tal. Só uma coisa para eu entender. Nessa época, por conta de tudo que você tinha passado no centro, na sua cura, você já tinha um olhar espiritual natural? Já. E isso, para os outros garotos ou para a escola, tinha algum... Não sofri nenhum tipo de o bullying não foi por aí. Não. A questão espiritual, para você ter uma ideia, eu me lembro, inclusive eu estava falando há pouco tempo sobre isso. Teve um dia que a gente estava num trabalho de literatura, né, de português, onde a professora estava falando sobre aborto, né? E aí eu já fazia parte do centro espírita, já fazia parte da mocidade, tinha estudado sobre isso dentro do contexto do espiritismo, e aí eu coloquei algumas coisas e tal. Então aí gerou um debate muito bacana, obviamente, né, ninguém ali querendo ser dono da verdade, mas expondo seus pontos de vista. E foi muito bacana, foi muito rico, né? Não teve nenhum tipo de perseguição por conta dessa questão, né? Era mais uma questão pessoal, né, com a minha pessoa mesmo, talvez por conta do meu perfil, talvez por conta da história. De você ser um aluno bolsista. Eu entendo, né? Não sei exatamente o que acontecia na cabeça das pessoas, mas esse era um dos motivos, né? Porque o pessoal via, né, que eu era de uma realidade diferente. Então, eu estava numa condição lá em que eu não tinha acesso às mesmas coisas que todo mundo tinha. Mas você sofreu bullying ou ataque de ego das pessoas? Olha, eu acho que tem uma diferença, né? Por exemplo, você vem de uma escola pública, leva um tempo para poder acompanhar e se adaptar, por conta de que o ensino da escola pública não estava tão evoluído quanto o da escola particular. Obviamente você teve que se adaptar e ir fazendo amiguinhos, e, de uma certa forma,
Eu lembro que nos anos 70, nos anos 80, tinha muita rixa de crianças, o pai me deu isso, o pai me deu aquilo, quem tinha. Até se você usava uma calça em exagero, todo mundo falava, ele só tem essa calça. Tinha tudo isso. O ataque de ego que eu digo, assim, pessoas com muito ego, que acha que tem muito e para se autoafirmar precisa diminuir o outro. Então eu acho que isso é um ataque de ego, mais do que um bullying. Entendo. Eu acredito que esse tipo de situação que você descreveu estava no meio, né, do contexto. Eu não sentia que era muito mais puxado para isso, mas eu sei claramente de situações em que ocorreu coisas assim. Por isso que eu digo que eu acho que estava um pouco mesclado. Para você ter uma ideia, a minha irmã, a hora que ela assistir isso aqui, ela vai lembrar. Não aconteceu comigo. Para você ver como tem um pouco disso que você falou. Aconteceu com ela especificamente. Em alguma situação, ela levou um lanche para a escola, porque no lanche tinha cantina. Na hora do lanche, na hora do intervalo, tinha cantina. O que não tem numa escola pública, né? Normalmente é a merenda que é entregue. Então lá tinha cantina. Você podia comprar coisa na cantina ou podia levar lanche, não era, né, proibido. E a gente levava lanche exatamente porque não dava para comprar. E ela, por conta do lanche dela, não sei o que aconteceu exatamente, que o pessoal começou a chamar ela de boia fria. Nada contra a questão, né, o trabalhador boia fria, porque é extremamente respeitável, né, extremamente importante o trabalho que eles fazem. Só que naquele contexto, né, de adolescência, isso acabou se tornando, né, foi colocado como uma ofensa. Ela ficou chateada e tal, e chamaram ela de boia fria durante um tempão, né, dentro desse contexto de querer ofendê-la. Ela, óbvio, sem ainda a maturidade. Hoje, se você chamar ela de boia fria, ela fala, poxa, obrigado, eu tenho muito orgulho de me ser equiparada a uma situação como essa, né? Mas naquela época não. Naquela época ela não E hoje é tão engraçado, né? Hoje as pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, elas levam os próprios lanches e isso tá virando uma moda muito legal, assim, né? Eu mesmo, quando viajo na estrada, eu prefiro levar o meu lanche do que parar para comer. Os tempos mudam, né? Os tempos mudam. Mas voltando agora para o teu lance do centro, aí você começou a caminhar ali, começou a colocar. E só para a gente concluir o lance da escola, em que momento você conseguiu igualar a sua relação com todo mundo? Olha, igualar, eu nunca senti que igualou, nunca. Me formei, né, no colegial, fiz inclusive nessa mesma escola, fiz 2 colegiais, fiz o colegial regular de manhã e colegial técnico à tarde, de processamento de dados. Mas igualar, nunca senti. Pode ser que talvez seja uma questão minha, talvez de melindre da época, pode ser. Mas eu me lembro que no colegial as pessoas já me aceitavam muito mais. Por quê? Porque eu também comecei a pegar o jeito da coisa. Comecei a me enturmar de uma forma diferente. Então, por exemplo, o pessoal jogava vôlei na época. Então eu comecei a praticar vôlei até ficar razoavelmente bom, né? Dava para jogar, dava para brincar com o pessoal de igual para igual, né? Quando eu cheguei lá e o pessoal já jogava vôlei, era mais um motivo para ficar enchendo a minha paciência, porque, ó, tá vendo? Não sabe nada, tira esse cara daí, então é o último a ser escolhido e tal. Aquelas coisas que a gente já conhece, que faz parte vamos dizer assim, né? Do dia a dia das crianças. Não vou dizer que seja algo que seja saudável, porque óbvio que não. Numa situação como essa hoje, por exemplo, eu falo com meu filho, né? Eu falo, poxa, o amigo não sabe, você vai lá, senta do lado dele, conversa, ensina, acolhe, né? O diferente. Antigamente não tinha isso. Mas tem uma coisa aí também, eu queria que você respondesse para mim se faz sentido ou não. Você estava lá no centro, você estava indo para o colégio e naturalmente você estava aprendendo a doutrina kardecista. Sim. Você estava aprendendo conhecimento. As pessoas que se apaixonam
pelos ensinamentos do Kardec, pelos livros que ele escreveu, pela doutrina que ele ensinou, pelo centro que frequenta, acaba tendo uma linguagem. Uhum. Essa linguagem, ela transforma a pessoa e a pessoa tem uma forma de ver. Uma pessoa kardecista, ela olha para o mundo de reencarnação. Uhum. Ela não olha só para o mundo real. Né? O mundo nasceu, morreu e acabou. Verdade. Né? Então, automaticamente, isso adocica o texto, a forma de falar. Uhum. Você acha que quando você chegou no colegial, que você se sentiu um pouco aceito, tem a ver com a sua fala? Porque quando a gente tem esse conhecimento, por mais que a gente não queira, vira uma coisa espontânea. Natural, Tô claro. errado? Não está errado. Eu entendo que ocorreu isso, e isso de alguma forma também contribuiu, mas assim, o que eu posso dizer que foi fundamental, e aí é por conta da doutrina, foi o grupo de jovens. Uhum. Porque no grupo de jovens, você está convivendo com mais pessoas, você está aprendendo a lidar com as diferenças, e está aprendendo dentro de um contexto que basicamente é a moral cristã, no caso do espiritismo, né? Uhum. Então você aprende também, aí por isso que eu digo, né, que muitas vezes ocorre o bullying, mas também existe a questão de como a gente lida com isso, né? É muito provável que no começo eu sabia lidar muito menos, né? Então ficava com raiva, queria a desforra, no sentido de falar uma bobagem pro outro também, e, né, querer passar por cima, porque é uma competição, né, de quem é melhor ou de quem é mais forte, de quem coloca o outro num determinado lugar. Conforme eu fui me desenvolvendo, né, e a mocidade, o grupo de jovens foi, assim, o ponto divisor de águas, e isso me trouxe mais habilidades para lidar com as pessoas, e aí, óbvio, entra a linguagem, mas entra também a inteligência emocional, entra também como que você busca se enturmar, né, sem, e aí aquilo que você falou é verdade, né, sem tentar ser igual, né, porque a proposta que, quando a gente assume, né, uma proposta que traz uma transformação como é a do espiritismo, você não vai querer ser igual, mas você vai buscar, dentro das diferenças, aquilo que é igual para que a gente possa compartilhar. Até porque o kardecismo, para mim, ele não é uma religião. Ele é mais do que isso. Ele é uma forma de vida. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, você pode chamar aquilo de religião, mas não é. Eu fico até um pouco indignado quando coloco o kardecismo como uma religião. Não? Entendo, é verdade. No meu olhar, não é. Ao contrário, assim. Eu, por exemplo, eu não sou kardecista praticante, Uhum. mas eu sou simpatizante. No meu trabalho, você vai ver eu falar sobre isso o tempo inteiro, porque eu comprei para mim as ideias que eu acredito. E na medida do possível, eu tento praticar o tempo inteiro. Sim. Né? Porque o kardecismo, ele é mais do que uma religião, porque ele é uma prática. Exatamente. Né? Ele é uma prática comportamental e tal. Quando você ficou com raiva, o ego falou mais alto, no momento em que você sofria os bullies ou sofria esse ataque, mas você tinha um lugar para recorrer e para compreender isso. Então, você não ia para casa ou para algum lugar e alimentavam a tua raiva, ao contrário. Né? Essa raiva ia sendo trabalhada para que você pudesse retomar para esse lugar com amor, porque só o amor destrói o negativo, né? Exatamente. E mais, né? Você ter a oportunidade de, poxa, eu passo uma situação na escola, por exemplo, de perseguição ou de bullying, né? Na época nem tinha essa terminologia, mas no próprio grupo de jovens a gente acaba debatendo temas que é exatamente para lidar com isso. Uhum. Né? Então, vai te instrumentalizando, vai te transformando e te dando bagagem para que você possa lidar com isso com mais inteligência, com mais tranquilidade, entendendo aquilo que você falou, né? Que a vida não é só isso aqui, os desafios que você enfrenta têm a ver com a sua evolução espiritual também, né? Então, eu comecei a olhar para aquilo e falei, poxa vida, né? Não é gostoso, mas também não é o fim do mundo. E se eu estou passando por essa situação, alguma coisa eu tenho que aprender com ela. Então,
por que não passar da melhor forma possível? Ah, mas qual é essa melhor forma? Ah, bom, vamos estudar. O que a doutrina espírita traz pra gente? Aí entra aquilo que você colocou, de não ser uma religião apenas, né, mas ser também uma forma de vida, ser também uma filosofia de vida prática também, né? Sim, e em relação à sua relação com o Japão, com o Oriente, o kardecismo ele chega muito perto do budismo. Muito, ele chega muito perto da messiânica, também. ele chega muito perto de outras filosofias de vida. Verdade. Porque ele fala da prática. O budismo é prática. A messiânica também é prática. Você entende? E o kardecismo para mim também é prática. Verdade. Sabe? É você praticar. Quando eu leio um livro do Kardec, quando eu leio um romance espírita, tem uma diferença. Porque o romance, ele pode florear um pouco mais, coisa que o Kardec está ali. Vai no ponto ali, né? Exatamente. Então eu falo para você, em qual momento em que você olhou para a tua vida e falou, agora eu vou ser ativo no grupo de jovens e vou trazer os jovens para essa doutrina. Houve isso ou eu estou exagerando? Houve. E falei disso ontem, inclusive, com um amigo muito importante, e que foi assim, a partir do momento que eu conheci o grupo de jovens e entendi o que aquilo significava, eu vi, poxa, tem um local que eu posso me reunir com outros jovens para conhecer mais sobre o mundo, sobre mim mesmo, e para me tornar melhor. Caramba, isso é legal demais. Aí eu olhava, né, para os dirigentes da época e falava assim, um dia eu também vou ser dirigente que nem esses caras. E foi o que aconteceu, né? Obviamente de forma muito natural, eu fui querendo estudar, fui apresentando o tema também dentro dos estudos, fui me envolvendo nas outras atividades, tinha muita atividade bacana além do estudo, né? E aí essas atividades foram crescendo e naturalmente eu fui assumindo responsabilidades que me levaram, né, depois de um tempo, a assumir a coordenação do grupo. Agora uma pergunta abstrata, não sei nem se é ou não. Quando você se viu doente, lá com 12 anos de idade, e chegou no centro, isso foi uma desculpa da vida para você encontrar esse caminho? Eu acredito que sim. Foi muito engraçado, porque essa minha tia-avó, ela sempre foi de um centro espírita que acabou deixando de existir, porque os centros antigamente, né, eram, muitos deles, não todos, mas muitos deles aconteciam na casa de alguém. Então, esse centro que essa minha tia-avó ia, era na casa de uma senhora, que depois que ela desencarnou, o centro meio que desfez. E aí ela ficou um tempo sem ir em algum lugar, foi em outros centros aqui, inclusive na região do Tatuapé mesmo, mas aí ela acabou vindo para o Paz e Amor. Alguém indicou para ela, tal. Só que a forma prática do espiritismo que ela aprendeu era um pouco diferente vamos dizer assim, do espiritismo mais institucionalizado que a gente tem hoje em dia, né? Era uma prática, né, uma praxis um pouco diferente. E ela mesmo não se adequou ao Paz e Amor. Ela ficou um tempo, fez o curso, inclusive, se formou e tal, mas depois de um tempo ela descobriu, olha que interessante, que representantes lá daquele centro que ela frequentava inicialmente abriram um outro centro com o mesmo nome, aqui no Tatuapé, inclusive. E aí ela voltou. Você sabe que isso chama origem, né? Tem não sei se você sabe, quando uma pessoa planta uma árvore de louro, quando ela morre, a árvore também morre. Ah, isso eu não sabia. Isso é uma verdade, e eu já vi muitas vezes isso acontecer. Quando você funda um local, tem um propósito. Eu não sei a história dessa senhora, mas eu sei que cada pessoa tem um objetivo e tem um caminho. Sim, sem dúvida. Talvez o Paz e Amor, ele não era para ela. Não era. Mas ela, em algum momento, ela teve que ir ali, deixar a energia dela, deixar o conhecimento dela e ir buscar uma outra coisa, porque o Paz e Amor, ele já veio com outra proposta. Exatamente. Que não era dela, mas não quer dizer que alguém está errado ou outro está certo. Não é sobre isso. É sobre energia. E veja que ela levou a minha família toda.
na minha família, meu núcleo familiar, né, minha mãe, minhas irmãs e tal, e que estamos aí até hoje, e que fez uma diferença absurda na nossa vida. Então, mesmo ela não tendo ficado, a contribuição dela, a gente fala disso praticamente toda semana. A gente lembra dessa pessoa tão importante. Sim. Porque aquilo que ela proporcionou, nos levando para o Paz e Amor, no caso, é muito grande. Nos transformou e transformou a nossa vida também, né? Não só minha, como das minhas irmãs, da minha mãe. Acabou fazendo muito sentido. Então, aí, respondendo a sua pergunta, né? Você acha que tem um direcionamento? Teve um direcionamento claro. Tanto é que eu cheguei, comecei a fazer o tratamento de passe, melhorei. Não tive mais nada. Tanto é que, aos poucos, o médico foi reduzindo o medicamento e acabou. Esse sol e essa sombra que habita na gente, eu sempre, quando eu faço a numerologia de um cliente meu, de uma pessoa, eu falo o lado positivo e o lado negativo. Sim. Né? E eu sempre tento descobrir que pito apita aquele ser, né? Se ele está indo na sombra, se ele está indo na luz, ou se ele está indo no meio do caminho e precisa se equilibrar. Eu sempre tenho esse olhar. Qual o momento em que você entendeu que você tinha que enfrentar a tua sombra? As suas dificuldades, os seus defeitos, a sua vaidade, o seu ego, e às vezes até a sua maldade. Porque todo mundo Sim, tem um pouco de tudo, né? É por isso que a gente está aqui, inclusive. Exatamente. Agora, eu imagino, assim, nunca pensei num marco específico, né? Mas eu acredito que o período, né, não o período inicial ali na mocidade, né, mas o período que depois eu já estava começando a trabalhar, e principalmente, eu me lembro claramente que existe ainda um evento do movimento jovem aqui da região do Tatuapé chamado SEGEST, Semana do Jovem Espírita do Tatuapé. Muito bem. E o pessoal começou, né, porque eu já estava na mocidade fazendo temas, me convidaram para fazer palestra. Mas aí é um negócio porque chama muito atenção, porque vem em cada dia da semana à noite, em um centro diferente, e vem pessoas, e jovens principalmente, dos outros centros para assistir a palestra ali naquela semana toda. E isso mostrou para mim uma responsabilidade muito grande. Eu falei, caramba, eu tô falando de uma determinada coisa e eu não posso simplesmente falar da boca para fora. E aí eu entendi uma coisa muito importante, que como eu gostava de estudar, eu conseguia naturalmente passar uma grande quantidade de informação. Mas isso não era ainda a palestra. Entendi. Fazer uma palestra, fazer um tema, e aí eu aprendi isso vendo outras pessoas falando. Falei, eu preciso tocar o coração da pessoa. Então, se eu não falasse sentindo de verdade aquilo, claramente eu sou um ótimo fornecedor de informação, mas eu não sou ainda aquilo que eu quero ser, que é alguém que vai levar algo, que vai tocar o coração e vai transformar essa pessoa de alguma forma, né? Nem que seja um pouquinho. Então, a partir dessas experiências, eu comecei a falar, não, eu preciso não só estudar, mas me transformar com o estudo, porque aí eu vou poder falar de coração. E conforme você vai falando de coração, você vai também encontrando ressonância no coração das pessoas. É bem sobre isso. A gente estava falando sobre lei da atração, né? E quando as pessoas pensam, as pessoas que precisam melhorar de vida, que têm dificuldades financeiras, que têm dificuldades emocionais, hoje em dia está muito na moda a lei da atração, né? E as pessoas, elas imaginam que se elas ficarem assim desejando, as coisas vão acontecer. Não vai. E não é bem assim. Por quê? Porque você pode ficar buscando, às vezes você vai até atrair, mas as pessoas ainda não entenderam que não é por aqui, é por aqui, é pelo coração. Então quando você me fala, aí eu queria ser um instrumento do divino, e queria tocar a alma das pessoas. Então, no momento que você entende que não é só racional e é emocional, eu acho que a hora que você olhar para o espaço vazio e se permitir receber uma mensagem, você encontra
primeira frase da tua palestra. E ali ela vai ocorrer espontaneamente. É isso. É isso. Entende? E porque ser instrumento do divino, dessa energia que nos criou, é exatamente isso, é saber intuir. E muitas vezes o silêncio ele tem uma força muito grande. Enorme, né? Muito grande. E você hoje, que eu estou te conhecendo, eu percebo que você... talvez você não tenha nascido com dom nenhum, assim, de evidência, de nada, mas você desenvolveu esse dom por um momento em que aquele menino de 12 anos adoeceu, era uma doença, vamos dizer assim, emocional, espiritual, e ali, através do amor e da fé dos outros, houve uma sintonia e a cura, e você ficou preso, no bom sentido, nisso, para sempre. Então, essa busca que você tem de querer entender o divino e de querer ser um instrumento, já existe. Você não precisa de muito esforço. Não sei se você consegue compreender assim. Compreendo, e é verdade. Eu não tenho nenhuma faculdade mediúnica ostensiva, realmente. Fiz os cursos todos e tal, entendi a dinâmica da coisa, mas aí aconteceu exatamente o que você colocou, né? A partir do momento que você se dispõe, e André Luiz fala isso, né? Para que exista a conexão, tem que existir uma força mental, e ele coloca que essa força mental é a disposição de estar para servir, né? De realmente ser útil. A partir do momento que você se coloca dessa forma, você vai conseguindo perceber coisas que talvez até pudesse perceber antes, mas com um monte de barulhos que a gente está, né, acostumado a conviver, perfeito, é isso mesmo. Você não percebe, você não distingue, você não consegue falar, poxa, isso que eu estou sentindo, percebendo, não é só meu, né? Sim, porque a espiritualidade ela é muito mais simples do que as pessoas querem acreditar. Elas querem milagres absurdos, quando o milagre é só uma palavra, é só um sentimento. É muito comum as pessoas irem ao centro e falar, mas aquela palestra era para mim. Mas claro que era para todos. Assim, vai ter um pedaço da palestra que vai caber mais para mais para outro e tal. Agora, falando de um assunto mais sério, uma coisa que me preocupa muito, assim, o que você diria para os jovens que não têm paciência para como você teve na sua infância, na sua juventude, e não só porque você estava doente, mas saber compreender o kardecismo. O que eu percebo é que tem muitos jovens que até vão e não ficam muito tempo ali porque acham a forma de ser um pouco cansativa, um pouco chata e tal. O que você tem a dizer para essas pessoas sobre isso e se no Paz e Amor existe um trabalho que vai ser feito para acolher melhor esses jovens, vamos chamar de rebeldes, no bom sentido? Olha, o que eu diria não só para os jovens, né, mas como o tema específico é dos jovens, o que eu diria é o seguinte: a nossa pressa é natural. Nós vivemos numa realidade hoje de que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, tá na tela, você com um clique, com um toque, você consegue descobrir um monte de coisa, ou você consegue comprar alguma coisa que você não precisa nem sair da sua casa. Então, nós vivemos um tempo que nos estimula, né, a não ter tanta paciência. Só que isso já tem sido mostrado que tem feito mal a nós mesmos, né? Ao nosso desenvolvimento pessoal, o próprio funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, tem sofrido com isso, né? Então o que eu diria é, da mesma forma como você provavelmente no primeiro dia de academia não gostou de ir, eu desconheço, tem gente que gosta de academia, mas eu desconheço alguém que no primeiro dia, na primeira semana, falou, ai que delícia, eu vou voltar. Pode ser que tenha, né? Tem tanta gente no mundo, mas geralmente não é assim. A pessoa descobre gostar da academia
por conta do benefício que ela traz. E são vários, né? Tem o benefício da saúde, tem o benefício da forma física, tem o benefício do relacionamento com as pessoas ali, tem o benefício, né, da saúde integral, porque o exercício físico não vai atuar só, né, na questão do corpo físico. E aí, por conta disso, as pessoas persistem. Então, o que eu diria é, persiste um pouco mais, porque da mesma forma como você vê vantagem, vê ganho na manutenção de uma atividade que teoricamente te deixa dolorido, te consome um tempo seu, Sim. faz com que você mude hábitos, porque você não está só na academia, você vai querer mudar a alimentação, você vai querer mudar seu sono, você vai querer mudar um monte de coisas na sua vida, porque você está vendo benefício naquilo. Talvez os benefícios que estar dentro de uma busca por si mesmo traga realmente, efetivamente, não sejam tão visíveis no curto prazo. Mas eu diria que, assim, eu não sei quem seria o Rodrigo se não fosse essa experiência. Eu imagino que não seria um Rodrigo tão bacana quanto eu acho que eu me tornei, né, busquei me tornar por conta de todo esse aprendizado. Um Rodrigo que tem um pouco mais de equilíbrio, que sabe lidar um pouco melhor com as adversidades. Exatamente por conta desse nosso mundo ser um mundo tão apressado, as pessoas, e aí entra muito fortemente os jovens, não estão sabendo lidar com adversidades, né? E as adversidades, elas fazem parte da vida, porque elas fazem parte da nossa necessidade de aprendizado. Uhum. Então, quando você começa a enxergar tudo isso, você vê que tem muito ganho. É preciso ter um pouco de calma e insistir. Eu diria assim, por exemplo, eu gosto muito da yoga também. E eu atendo muitas pessoas que elas têm um grau de ansiedade gigantesca. Então eu sempre aconselho, vá para yoga. Às vezes até indico um professor ou outro que eu conheço e tal. E as pessoas vão na primeira, na segunda aula e voltam tipo, não, isso não serve pra mim, isso não dá. Eu digo, continua indo. Aí chega um dia que ela vai ter a primeira aula de yoga, depois a quarta, quinta vez. Aí quando ela consegue ter a primeira aula de yoga, que ela entende aquilo, ela se apaixona. Não tem jeito. Que ela realmente sente. Exatamente. Tem que sentir. E em relação ao que você estava falando sobre os jovens no kardecismo, eu acho que, além do que você falou, eu acho que tem um outro ponto que não cabe aqui porque não é a nossa proposta, mas eu vejo assim que os jovens de hoje, eles são muito ambiciosos, extremamente ambiciosos, e muitas vezes eles têm uma dificuldade de compreender o kardecismo pelo excesso de pureza que o kardecismo traz, e às vezes se prende a outro tipo de religião que promete coisas que vai de encontro à vaidade. Isso é um perigo muito grande, né? Eu ainda tenho muita esperança que esse excesso de ter diminua para que o ser possa existir, né? Nos anos 50, as pessoas que praticavam o Kardec tinham muito mais pureza. Não estou dizendo que as de hoje não têm, mas elas têm mais dificuldade de mostrar o Kardec para esses jovens, exatamente porque eles nascem só querendo ter e não aprender a ser. Isso não é uma crítica, isso é só um pensamento alto meu. E eu acho que quando você trabalha com o jovem, eu acho que esse tema ele tem que ser falado, demais. Ele tem que ser colocado, né? Demais. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você falasse quem é o pai Rodrigo, como você lida com seu filho, como é que é a tua relação, que idade tem o teu filho? Tem 11 anos. E como Fez é que 11 anos esse ano agora. O Rodrigo pai? O que você está passando para ele? Olha, eu busco, assim, fazer tudo que esteja ao meu alcance para o desenvolvimento dele. Tudo. Não só a questão de estudo, mas também a questão de passar, não só ensinamento, mas exemplo, né, daquilo que eu acredito que seja bom. Então,
Obviamente, quando ele traz, né, as questões naturais da infância, daquilo que ele está vivendo, eu converso bastante e falo, olha, você lembra como que a gente faz aqui? A gente faz dessa forma, você tem que fazer também, né? Se a gente busca um ajudar o outro, lá você também tem que ajudar, você também tem que entender o outro que muitas vezes não tem o mesmo conhecimento que você. Então, tudo que eu posso dispor de ferramenta para que ele se torne uma pessoa ainda melhor, porque ele com certeza, né, é uma pessoa boa, mas ainda melhor, eu busco lançar mão. Então, para você ter uma ideia, dos últimos anos, e não é só agora, né, desde que ele nasceu, eu e minha esposa, a gente vem estudando como que a gente pode oferecer experiências enriquecedoras, estudando pedagogia, estudando neurociência, estudando situações que possam ser proporcionadas para que ele se desenvolva. Né? Então, eu sou muito participativo nesse processo de desenvolvimento dele, assim como a minha esposa também. E tu olha para quem ele é, não para aquele que você queria que ele fosse. Sim, busco fazer isso. E quando você olha para quem ele é, você olha como ele senta, como ele come, como ele se alimenta, como ele pensa, como ele fala, como ele deseja. Isso é difícil de fazer? Ou quando você compreende a alma dele, independente da sua vontade, fica mais fácil lidar com ele, ou é complexo? Eu diria que não é algo que seja difícil, mas o ponto, e aí eu acho que é onde a sociedade que nós vivemos hoje, o planeta que a gente vive hoje, de forma geral, acaba algumas vezes falhando, como que você estava colocando agora, né? A questão, o jovem hoje tem uma determinada característica. Mas essa característica você tem que entender que ela faz parte do como nós estamos desenvolvendo esses jovens. Perfeito. E aí o ponto que eu vejo que não é que seja difícil, mas é trabalhoso. É trabalhoso você realmente acompanhar. Porque, vamos falar a verdade? Vamos. O seu filho, o filho de qualquer pessoa, está na escola, tem que fazer lição de casa, aí, normalmente, pai, mãe, às vezes os dois precisam trabalhar fora, ou mesmo que trabalhem dentro de casa, após o período do trabalho, acaba estando cansado. Não é todo mundo que eu conheço que vai sentar, vai ver a lição de casa, vai revisar a prova. Tem questão que não acertou, então vamos refazer aqui junto. Vamos, né? Por que você respondeu dessa forma? Quando você estudou, você tinha entendido isso? Não entendeu? O que você sabe disso daqui? Poxa, esse tipo de cuidado dá trabalho, né? E vai exigir de nós que nós estejamos prontos a servir muito mais do que o pouco tempinho que a gente tem antes de ir dormir, né? Então, já aconteceu várias vezes de, poxa, chegar em casa, né, e já está quase na hora de dormir. Não, deixa eu entender aqui. Às vezes você não vai conseguir corrigir alguma coisa ali, porque também ele vai ter que dormir, a criança tem que descansar, mas, poxa, no final de semana a gente vai sentar e a gente vai resolver isso aqui. Então, esse acompanhamento, esse olhar que você colocou, né, de estar atento, é mais do que estar atento, é estar disposto a, de forma contínua, acompanhar e corrigir a rota. E também entender a alma, né? Porque assim, uma mãe cria 3 filhos, um é médico, outro é bandido. Às vezes acontece. Acontece. Porque a criação às vezes é a mesma, mas a alma é diferente. Sim, sem no dúvida. teu caso, você só tem um filho, você é uma pessoa que foi se apaziguando ao longo da vida com as suas doutrinas, com o seu ensinamento, com o seu grupo de jovem, com a sua delicadeza, né? Você me disse que foi um leonino mais vaidoso, hoje é menos. Quer dizer, a maturidade, ela vai nos ensinando cada dia mais o ser do que o ter, né? Então, a minha curiosidade é de como olhar para uma criança de 11 anos, um ano a menos de você, quando você conheceu o kardecismo, como olhar para essa criança
criança e como compreender a alma dessa criança. Porque muitas vezes a criança nasce num lar e os pais praticam determinadas filosofias, religiões e tal, e a criança é obrigada a seguir aquele modelo. Verdade. Né? Então, quando a gente olha para a criança, a gente tem que entender a fala dela e o que ela está buscando. É sobre isso que eu estou falando, é sobre entender. Um bom pai, para mim, é aquele que escuta o filho. Não quer dizer que vai concordar com tudo, que não vai tentar consertar muitas coisas, porque criar um filho com a inteligência que essas crianças estão nascendo agora, até por conta da evolução da Terra, não é um processo fácil. Não é. Não é. Eu aprendo com a minha sobrinha neta de 5 anos muita coisa, por exemplo. E eu gosto de escutar. Eu às vezes, principalmente quando os meus sobrinhos eram menores, eu ficava na cozinha aqui, eles embaixo assim no quintal, e eu ficava ouvindo a conversa. Era maravilhoso aquilo. Eu aprendia com eles, né? E eu via onde onde eles não corriam perigo de se machucar. Sim. Né? Então eu tinha essa escuta e era muito legal, assim. Era muito legal. Então eu falo, por isso que eu pergunto para os pais, no caso eu estou perguntando para você, como você escuta o teu filho? É esse o processo. E escutar o filho não é só a fala, é a alma, é o desejo, porque as crianças, elas estão nascendo hoje com tantas capacidades, né? E tal, elas às vezes não sabem ver hora, porque, né? Mas elas sabem outras coisas que a gente não sabe. Outro dia eu vi um seriado aí, um menino chatinho falando, eu não gosto de velho, o velho não sabe nem mexer na internet. Meu, eu fiquei chocado com aquilo. E eu me senti velho, falei, que menino chato, mas na verdade ele não tinha uma boa criação. Depois eu fui ver o seriado, né? E tal. Então, é sobre dar uma boa criação para a criança, mas também escutar a alma da criança. Sem dúvida. Na doutrina espírita, em algum momento de todos os estudos que você fez, e eu sei que você é um estudioso, se fala sobre isso? Existe algum lugar que você possa indicar para os pais de buscar tal livro, tal situação, para entender esse processo? Sim, pela visão do Kardec? Sem dúvida, porque acho que o primeiro ponto que, aí falando de Kardec especificamente, coloca a respeito do filho é que esses filhos não são nossos. Sim. Né? O primeiro ponto que você toma contato quando você, a partir do papel de pai e de mãe, vai buscar entender a doutrina, esse filho, essa filha, é um espírito eterno, que já traz uma bagagem, né? E essa bagagem, ela tem coisas que elas precisam ser melhoradas e tem coisas muito boas também. Então, conseguir fazer isso que você falou, né? De enxergar tudo isso, né? Aquilo que olha, isso aqui é legal, eu quero estimular, porque isso aqui faz bem para o crescimento e o aprimoramento e evolução desse ser. Isso aqui não. Isso aqui eu preciso de alguma forma ajudá-lo a desenvolver para que ele possa se tornar melhor, né? E aí, quando o Kardec coloca que essas crianças, temporariamente, elas são espíritos temporariamente sob a sua responsabilidade, aí você começa a ver que, poxa, não dá para eu simplesmente achar que vai ser do jeito que eu quero que seja. Claro que, obviamente, nós temos um papel de educar, né? A responsabilidade que nos é dada também passa por isso. Mas não é só do jeito que a gente quer, porque não é uma tábula rasa, não é uma lousa em branco, não é algo que você vai preencher com as suas expectativas e com aquilo que você deseja. Você vai ter que trabalhar e lidar com essas características. No caso do meu filho, o Heitor, ele já está entrando numa fase em que muitas das características dele enquanto espírito estão começando a aparecer, né? Tanto aquelas que são maravilhosas, quanto aquelas que, opa, isso daqui talvez você precisa melhorar. Você reconhece o Heitor como seu filho? Ou você reconhece o Heitor como uma alma de outras vidas também? Entende? Eu tento mesclar as duas coisas, porque tem determinada situação que
que você vai ter que falar, você é filho, você vai ter que seguir, porque senão não dá para fazer o que quer, né? A criança, ela obviamente, por conta da imaturidade, acaba querendo fazer coisas que não são adequadas e não são, às vezes, nem saudáveis para ela. Então, nesse momento, eu sou pai e você é filho. Ok. Mas tem momentos em que ele é filho e você é pai. Ele é filho e eu sou pai, e tem momentos que nós somos almas eternas e que estamos buscando nos reajustar, porque nós temos reajustes entre nós. Entendo. E em algum momento, na relação com ele, você percebeu um resgate? Estamos resgatando algo aqui? Olha, ainda não. Ótimo. De resgate, assim, de alguma coisa de, poxa vida, de repente, que nem a gente até vê nos tratamentos, né, na casa espírita, por exemplo, um filho que não consegue ficar perto do pai, perto da mãe, não aceita de forma nenhuma, é muito rebelde. E, óbvio, você tem que olhar também como essa criança se desenvolveu e como foi essa vamos dizer assim, essa criação ao longo do tempo. Porque, às vezes, as pessoas misturam um pouco as coisas. Faz uma criação, né, cria de uma forma em que aquilo que tem que ser corrigido não é corrigido, e aí a criança acaba achando que pode tudo. Vai chegar uma hora, principalmente a partir de uma determinada idade, que ele realmente vai achar que pode tudo. Então, tirando essas situações e sabendo que às vezes você não consegue enxergar nessa existência um motivo para a forma como as pessoas não se dão bem, ou não se suportam, ou então não conseguem se entender. Tem diálogos, né, tem formas de dialogar muitas vezes tão opostas e que não conseguem se entender. A gente vê que isso acontece. E aí, provavelmente, muito provavelmente, isso vem de ajustes que tem que ser feitos, né, resgates, como você colocou, de outras existências. No caso do Heitor, ainda não consegui enxergar isso, né, até por ter uma participação bem ativa, tanto eu quanto da minha esposa. A minha esposa estava falando, poxa vida, ele é bastante, né, agarrado na gente, e a gente precisa até, muitas vezes, estimulá-lo a que ele possa realmente andar com as próprias pernas, não ser, às vezes, tão dependente, porque senão isso vai fazer mal para ele também. Até porque é filho único, né? Exatamente. Agora, mudando um pouco de filho para mãe, você casou com uma japonesa ou uma descendente. Uma descendente. Né? Para a gente finalizar, eu queria que você contasse agora, falando do homem, Rodrigo, como foi essa sua paixão por uma japonesa, e eu sei que você é muito ligado na cultura japonesa. Da onde vem isso? Você tem uma fala sobre isso? Inicialmente eu não saberia dizer, né? Okay. Depois, quando eu fui evoluindo e trabalhando dentro do espiritismo, né, algumas informações chegaram, né, como algo que faz sentido dentro daquilo que eu sinto. Mas, inicialmente, eu não sabia o que era. Eu simplesmente gostava, né, assistia aquelas séries Jaspion, Changeman e tal, e aparecia aquelas letrinhas japonesas no final, eu ficava doido, nossa, eu quero copiar. Eu me lembro que nessa escola que eu falei, tinha bastante oriental, descendente de oriental, né, de japonês principalmente. E aí eu me lembro que um rapaz trouxe uma carta que o irmão dele tinha escrito lá no Japão para ele, e escreveu em japonês. Eu peguei a carta dele e comecei a copiar. Óbvio, né, não estava escrevendo em japonês, mas eu estava tentando copiar o que estava ali. E o pessoal ainda tirou uma com a minha cara, que bobo, você fazer um negócio desse, você nem sabe o que você está fazendo, nem sabe o que está. Falei, não sei, então agora eu vou saber. Aí eu peguei, falei pra minha mãe que eu queria aprender japonês. Ela falou, não, isso daí é fogo de palha, você não vai aprender nada, e não tem dinheiro para comprar, para fazer curso e tal. Até que naquela época era muito raro de você encontrar, né? Não era tão fácil. Aí eu falei, não, eu quero estudar. Ela falou, então faz o seguinte, eu vou comprar para você um livro, se você estudar, depois aí, lá na frente a gente junta dinheiro para você poder fazer o curso. Tá bom. Aí ela comprou o livro, depois ainda eu comprei os dicionários, e eu estudei durante quase 2 anos, sozinho. Estudei, né, tem um livro muito bom,
que eu recomendo para quem está estudando japonês, que é o Japonês para Brasileiros. Esse livro eu acho que não é mais editado. Ele é antigo, né? É antigo. Eu lembro de ter ouvido esse livro há muitos anos. Isso, do Susumu Fukuma. Eu tinha um programa que na televisão que passava todos os domingos, Japão Pop Show. Japão Pop Show. Eu acho que eles falavam desse livro lá. Provavelmente, porque esse, na minha opinião, para quem gosta de estudar de forma sozinha, né, autodidata, esse é um dos melhores. Então, você não vai precisar aprender a escrever em japonês, porque tudo que ele te ensina, ele ensina com as letras que a gente conhece, do alfabeto latino. E lá, então, tem todas as estruturas gramaticais, todas não, né, mas a grande parte das estruturas gramaticais, você consegue aprender muita coisa, e aí, complementarmente, eu fui aprendendo a escrita em paralelo com os livros específicos de escrita. E aí estudei esses quase 2 anos. Depois eu descobri que na Vila Formosa, que é onde eu morava, tem uma associação, que a gente chama de Kaikan, né? Tem uma associação japonesa que tinha curso de japonês. Aí eu comecei a fazer, era 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, à noite. Aí eu ia para poder fazer, fiz mais 3 anos também lá, e aí desenvolvi bem, sabia ler, escrever, conversar, tal. Hoje, como eu não pratico mais tanto, tá bem enferrujadinho. Eu conversava e tinha essa prática com os meus sogros, né? Só que eles já desencarnaram. A minha esposa não fala japonês, ela entende, mas ela não fala. Então, foi dessa forma que surgiu. Agora, o que já me falaram, e eu sinto, né, inclusive já tive experiências, né, através do sonho, né, em que me pareceram claramente recordações ligadas ao Japão. Entendo. E você me falou que nunca foi ao Japão. Não. Pretende ir? Pretendo. É uma das coisas que a gente sempre conversa, né? É que para que você possa ir ao Japão, você precisa fazer uma programação que não é pequena. Sim. Né? E ainda mais com filho, né? Então é complicado. Mas é uma das coisas que a gente quer fazer, até para que o próprio Heitor também ele possa se estimular, ele gosta, né? A família da minha esposa, principalmente os pais, eles seguiam uma religião japonesa, fundada por uma mulher na mesma época do espiritismo, chama Tenrikyo. Essa religião, você estava falando, né, das similitudes, se você pegar a essência, não a parte ritualística, porque normalmente as religiões japonesas têm bastante ritualística, né? Mas a essência dos ensinamentos é muito, assim, mas é muito parecido com o que a gente tem no espiritismo. Você chegou a ler Corações Sujos? Já, muito legal. Você viu o filme também? Não, o filme não. Assiste, é um filme brasileiro, maravilhoso. E o livro é sensacional, né? Que conta a história dos japoneses que não acreditavam que tinham perdido a guerra. E é lindo. Daqui e as do fotos, Brasil, né? Daqui do Eles Brasil. eram aqui do Brasil. Inclusive, a Juliana que eu trouxe aqui, que é filha de japonês, a família dela está no livro. Então eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, né? Um dia a gente pode até falar sobre esse livro. Poxa, vamos, é muito legal. Porque é um livro, assim, até para a gente aprofundar um pouco mais sobre o Japão, e eu gostaria até de falar algumas coisas espirituais que eu vi no livro. Eu acho que você ia me ajudar a entender muito esse processo. Bom, eu queria que você desse uma mensagem para os jovens. Eu estou muito preocupado com os jovens hoje, mas quando você falou, não só os jovens, os adultos, todas as pessoas, eu acho que nós somos eternos jovens também, né? Mas essa geração nova, ela me interessa muito, e me interessa muito que ela encontre um caminho como você, Rodrigo, encontrou aos 12 anos. Eu não sei como seria a nossa conversa hoje se você não tivesse ido para esse lado. Realmente entende? Então, eu sempre, quando eu faço um podcast aqui, quando eu entrevisto alguém como você, eu sempre, quando eu chego na minha casa, eu faço minhas orações e eu agradeço, porque é tão fácil a gente desviar o caminho, não é? Muito. Então a sua dor, o seu sofrimento, ele te levou para esse lugar. Ele te levou para esse lugar de fé. Agora, os jovens que quiserem te contatar, principalmente os jovens, qualquer pessoa, como é que faz? Você está ministrando um curso para jovens no Kardec? Como é que a gente faria isso?
Bom, se quiser entrar em contato comigo diretamente, né, pode ser através do meu Instagram, eu acho que é o mais fácil, né, então é rodrigo.aguiar.1980, não sei se tem esses pontos todos, mas é Rodrigo Aguiar 1980, aí você vai lá ver minha fotinho, é fácil de encontrar. Aí a gente pode bater papo, conversar, né, trocar ideias. Em relação ao centro espírita, né, no Paz e Amor, a gente tem um trabalho voltado já ao jovem, na verdade toda a juventude, né? Então tem o grupo de jovens, que a gente chama de mocidade, tem a pré-mocidade, que é para o pessoalzinho que está ainda entrando na adolescência, e tem a evangelização infantil, né? Então já existe esse trabalho. Eu, na verdade, não faço parte, eu fui coordenador do grupo de jovens durante muitos anos, mas hoje tem o Daniel, que assumiu depois de mim, e que de vez em quando a gente ainda troca umas ideias para poder melhorar ainda mais o trabalho. Mas o que você colocou é um fato. Hoje em dia, os grupos de jovens têm muito mais dificuldade de reter esses jovens do que foi na minha época, por exemplo. Sim. Né? Exatamente por conta de N fatores. Você colocou a questão da falta de paciência, mas tem outros chamamentos, que nem você colocou, né? É muito fácil desviar. Tem muitos outros chamamentos que acabam sendo talvez mais interessantes. E você sabe, eu digo isso porque eu atendo muitos jovens assim, e eu vejo eles ainda muito perdidos com falta de afeto. Uhum. Até pela criação mesmo, né? Então, Rodrigo, eu quero te agradecer e eu quero também aproveitar e falar para os jovens que estiveram ouvindo a gente, ou as pessoas de qualquer idade, para procurar esse Centro Paz e Amor, para procurar o Rodrigo. Fiquem à vontade. Por quê? Por que eu falo isso? Porque assim, eu acho que o Brasil precisa de muito amor. O Brasil, ele é o berço do Kardec hoje. Hoje é. Né? Ele é o berço do Kardec hoje. É uma filosofia que já está escrito que nós brasileiros vamos espalhar isso pelo mundo. Isso é uma verdade absoluta. Eu atendo comunidades do mundo inteiro, hoje em dia. Depois da pandemia eu comecei a atender online. Que legal. E aí, atendo gente de Los Angeles, gente o mundo inteiro, na França, na Itália, na Espanha e tal, e normalmente brasileiros que moram ali. Mas a maioria, eles fazem a oração no lar e eles montam um centro para estudar. Isso. E hoje está no mundo inteiro. Né? E eu acho maravilhoso isso. Então, eu quero pedir para as pessoas, para os jovens e tal, dar uma oportunidade para ser feliz e conhecer essa doutrina. A gente não está pedindo para ninguém ter uma religião, não é sobre religião, é sobre paz, é sobre amor, é sobre pessoas como o Rodrigo, que tem uma história linda para contar, real. Porque ele foi buscar o kardecismo porque ele achava que ele tinha um problema de saúde. Na verdade, ele acabou curando a alma, e curando a alma ele se transformou num pai, num marido, numa pessoa cheia de valores, e isso que importa, é os valores que a gente possa ter. Então eu quero agradecer todo mundo, quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui. E toda vez que eu vejo uma pessoa com a sua áurea, com a sua capacidade de diálogo, e só falando de amor, isso me faz acreditar que a gente está no caminho certo. Estamos, com certeza. Valeu, Rodrigo. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar. Valeu, foi uma honra, viu? Para mim também, obrigado.